Fala Dev, muito bom ter você por aqui. Esse é mais um vídeo de React Native e nesse vídeo eu vou mostrar para você como utilizar uma ferramenta que pode te ajudar a desenvolver as suas interfaces e os seus componentes baseado em um tema. E o nome dessa biblioteca é essa daqui, ó. Olha só, Restyle. Essa biblioteca que eu quero compartilhar com você nesse vídeo para você ter mais uma opção, conhecer, né? Mais uma possibilidade aí para o teu repertório de ferramentas que você pode utilizar isso em suas aplicações React Native, tá? Bom, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu vou criar uma aplicação é definir um tema, porque ajuda a escalar o desenvolvimento da minha aplicação. Se eu precisar modificar alguma coisa, como alguma cor, ou modificar alguma família de fonte, eu não preciso sair procurando, né, pela minha aplicação todos os lugares que eu utilizei aquela fonte, por exemplo, né, aquela família de fonte. Eu posso simplesmente modificar no meu tema e isso vai refletir em toda a minha aplicação. Então, utilizar tema ajuda bastante na escala, na manutenção da aplicação e também ajuda a desenvolver o visual da aplicação de forma consistente. E essa biblioteca, o Restyle, pode te ajudar nessa missão de criar a sua interface, os seus componentes, enfim, baseado em um tema, tá? Então vamos lá, quero compartilhar com você essa biblioteca aqui e te mostrar como ela funciona, ok? Então vamos lá, primeiro eu vou criar um projeto do zero, tá? Vou criar um projeto do zero, eu vou acessar aqui uma pasta que eu gosto de utilizar para criar os projetos aqui para o YouTube e eu vou utilizar o comando npx create expo app, vou passar essa flag de template e eu vou escolher aqui yes, porque sim, eu quero utilizar o create expo app e eu vou criar um projeto em branco com TypeScript. O nome desse projeto vamos chamar de Restyle mesmo e aí a gente espera o projeto ser criado para abrir ele no VS Code, executar ele no emulador, tá? Para a gente utilizar essa biblioteca aqui na nossa aplicação. Vamos esperar ele terminar então de criar esse projeto. E maravilha, olha só, ele terminou de criar aqui o projeto. Eu vou acessar a pasta do projeto aqui. Vou utilizar aqui o comando cd restyles e eu vou já aproveitar para fazer a instalação do Restyle nessa aplicação. Aqui na própria documentação que você pode acessar em shopify.github.io/restyle e aqui uma observação, sim, essa biblioteca foi desenvolvida pelo time do Shopify, então bem interessante isso. E aqui embaixo do Get Started, bem aqui no final, você vai encontrar a instrução de instalação. Você tem a opção de fazer a instalação com Yarn, NPM e aqui também já tem a opção de fazer a instalação utilizando o próprio Expo. E eu vou fazer dessa forma, tá? Então vou copiar aqui o comando de instalação npx expo install @shopify/restyle. Vou dar um enter e agora eu vou esperar ele terminar de instalar também o Restyle na nossa aplicação. Maravilha! Agora eu vou abrir o projeto no VS Code e eu vou fechar esse terminal. Eu vou usar o terminal integrado do próprio VS Code, tá? Você pode vir aqui em View, você vai encontrar a opção de terminal e também do lado você vai encontrar a opção aí de tecla de atalho para poder abrir o terminal de acordo com o teu ambiente aí, com o teu sistema operacional, tá? Então muito bem, temos aqui já o nosso projeto aberto aqui, com o Restyle instalado. Inclusive a gente pode executar essa aplicação para dar uma olhada nela, ó. Vamos executar ela, npx expo start, eu vou executar ela aqui nesse emulador do Android e a nossa aplicação já está rodando, tá? Muito bem, eu vou agora fazer uma refatoração da estrutura da nossa aplicação para a gente dar uma organizada. Eu vou criar uma pasta src. Dentro dessa pasta src eu vou criar uma pasta screens e dentro dela eu vou criar um arquivo home.tsx. Eu vou exportar aqui a nossa home e por enquanto a nossa home vai devolver uma view sem conteúdo nenhum que vem aqui de dentro do React Native. E agora dentro do app.tsx, ao invés de retornar esse texto aqui, eu vou retornar a nossa home, tá?
Então, vou retornar aqui a nossa home. Aqui eu vou tirar essa view aqui, vou deixar só como o fragment mesmo. E a status bar a gente pode manter, vou tirar essa estilização que a gente não vai usar. Aqui também essa segunda linha eu vou apagar, então por enquanto a gente vai ter o nosso status bar e a nossa home. Vai ficar tudo branco porque a nossa home não tem conteúdo nenhum. Agora vamos criar aqui dentro da pasta src uma pasta para o nosso tema e dentro dessa pasta para o nosso tema vamos criar um index.ts. Dentro desse index.ts nós vamos utilizar o Restyle para definir o tema que a gente vai utilizar na nossa aplicação. Então veja só, eu vou importar o create theme de dentro aqui de @shopify/restyle e eu vou aqui criar o nosso tema. Eu vou criar o nosso tema com create theme e aqui dentro a gente precisa definir as cores, a gente precisa definir os espaçamentos que a gente quer utilizar. Então esses são os tokens iniciais do tema da nossa aplicação que a gente vai definir e a gente também pode adicionar outros tokens dentro do nosso tema. Vamos começar pelas cores e pelo espaçamento. Inclusive, eu vou exportar esse tema. Agora, eu vou pegar aqui, voltar para o nosso app.txt e aqui eu vou utilizar o nosso tema. E para usar o nosso tema aqui, eu vou utilizar agora o Theme Provider, pegando ele de dentro de @shopify/restyle e aqui eu vou passar para ele o nosso tema, que vem lá dentro do arquivo que a gente acabou de criar. E aqui, deixa eu só completar aqui, Theme Provider. Pronto, temos já o nosso tema. Muito legal, né? E agora vamos ver se isso realmente está funcionando aqui na nossa aplicação, né? Vamos testar aqui isso. Para a gente poder fazer o teste, por enquanto, a gente não tem nenhuma cor definida, nenhum espaçamento definido, né? Eu, particularmente, gosto de separar em arquivos. Ao invés de colocar aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, E eu tenho a sensação de que fica mais organizado também. Então, eu vou criar um arquivo separado para as cores. E aqui dentro desse arquivo aqui, separadinho das cores, eu vou exportar uma constante chamada colors. E aqui dentro, eu já deixei separado uns tokens anotados aqui num bloco de notas, e eu vou utilizar esses tokens de cores. E agora eu vou criar o outro arquivo que é para os espaçamentos. E para os espaçamentos eu vou seguir aquele padrãozinho de definir um tamanho pequeno, médio, grande e super grande, digamos assim. Então eu vou definir aqui agora os espaçamentos. E agora eu vou colocar aqui dentro que o tamanho S vai ser 8, que é o S de small, tá? Abreviação. O M de médio, né, que vai ser o default 16. O L de large 24 e o extra large 40. Vou usar esses tamanhos aqui. E agora dentro do nosso index eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar direto assim, colors e espaçamento. E aí eu importo aqui esses arquivos aqui da própria raiz, né? Então, colors, a gente pega aqui da raiz e a gente faz a mesma coisa aqui com espaçamento, pegando da raiz dessa pasta. Temos aqui as nossas cores, ok? Então, a gente definiu o nosso tema inicial, utilizou aqui o Theme Provider do Restyle para compartilhar esse tema com toda a nossa aplicação, por isso que eu estou envolvendo aqui a home, para utilizar isso dentro da nossa aplicação. E agora, dentro da nossa home, para a gente testar se de fato isso está funcionando, a gente pode então utilizar o Restyle aqui. E uma coisa muito interessante do Restyle é o seguinte, eu vou importar esse carinha aqui, Create Box. O Create Box permite que a gente crie um componente utilizando o próprio Restyle e todos os tokens de cores, espaçamento, enfim, tudo aquilo que você definiu dentro do seu tema automaticamente vai estar aqui disponível para a gente utilizar, tá? Então, para a gente poder fazer isso, olha só, eu vou criar uma box, vou utilizar o Create Box para criar essa box. E agora, olha só, ao invés de utilizar essa view, eu vou utilizar essa box e vou salvar. Percebe que nada mudou, beleza? Eu vou agora apagar aqui essa view, porque agora eu não estou utilizando mais a view do React Native. Eu estou utilizando uma box do próprio Restyle. Agora, olha só que interessante.
Quando a gente cria uma box, e aqui você pode utilizar o nome que você quiser, com esse Create Box, a gente tem aqui, ó, várias propriedades que permite que a gente estilize, defina o visual desse componente, desse elemento, através de propriedades. Então eu não preciso criar aqui, passar, né, uma propriedade de estilo aqui, né, seja vindo de um arquivo, ou seja colocando aqui, né, as propriedades, por exemplo, colocando um flex de 1 e colocar, por exemplo, um background vermelho aqui como sendo a cor de fundo, né? Então um flex de 1 e um background color red. Funciona, ok? Então tenho aqui uma estilização sendo definida normalmente como a gente já está acostumado com o style do próprio React Native, né? Mas, olha só, eu posso fazer a mesma coisa da seguinte maneira. Eu quero um flex de 1, então eu posso colocar a propriedade flex de 1. E eu quero um background color vermelho, eu posso simplesmente, ó, passar BG e olha só, vermelho. Aqui, nesse caso, ele vai tentar agora buscar o token vermelho, só que não existe. Olha lá, tá vendo? Ó? Ele está dizendo que esse token de cor não existe. Aí aqui, nesse caso, eu vou usar os meus tokens de cores. Então perceba que com essa propriedade, ele está me forçando a recorrer ao meu tema. Então lá no meu tema de cores, por exemplo, a gente tem aqui essa Primary 800. Vamos usar ela. Vou até deixar aqui mais ou menos na ordem, 800, 700 e 200. Eu vou usar aqui esse token, ó. Salvei e olha só, agora funcionou. Então perceba que ele tem essa característica muito interessante, legal, de te forçar a usar o tema, de usar, né, os tokens dentro do seu tema, quando você usa essas propriedades. Mas uma outra coisa aqui que é muito interessante é o seguinte, ó. Percebe que quando eu dou um Ctrl barra de espaço, ele não mostra para mim as opções que eu tenho de cores. Ele não está me mostrando isso. Para a gente ter essas opções disponíveis aqui para a gente pode utilizar o próprio TypeScript para criar uma tipagem do nosso tema e conseguir ter essas informações aqui de uma forma mais acessível e também rápida, porque vai ajudar bastante também, para a gente não ter que ficar indo lá no arquivo, ver que token que tem, né, e assim por diante. Então aqui no nosso index desse tema, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui um tipo que eu vou chamar de theme props. E eu vou falar que ele vai ser igual e vou utilizar aqui, ó, um type of do nosso próprio tema. Ou seja, eu estou criando uma tipagem a partir desse tema aqui. E eu vou também exportar essa tipagem para utilizar. E olha só, na nossa home, agora eu vou passar essa tipagem aqui, ó. Vou importar ela aqui. E olha só agora o que acontece quando eu aperto Ctrl barra de espaço. Ele identificou que eu estou definindo uma propriedade de cor e, portanto, me mostra os tokens de cores. Então, olha só, e aí eu posso usar, por exemplo, o 200, posso olhar aqui o 700, ó, ou posso usar o de 800, que era o que já estava. Então, olha só que legal essa possibilidade de você criar um componente a partir desse Create Box, passando o tema e aí você poder ter o acesso aqui, né, esse IntelliSense que te ajuda, né, te mostrando essa listinha de temas aqui que você tem disponível. Por exemplo, se eu tentar definir aqui, ó, um padding, eu posso usar o padding assim, ou eu posso usar o padding abreviado, ó, letra P, tá vendo, ó, padding ou P, abreviação de padding. Agora, olha só que interessante no lance do padding. O padding é um tipo de espaçamento, certo? Então, olha só, ele aparece LMSXL, que foi o que a gente definiu dentro do nosso tema. Então, o padding é uma propriedade de espaçamento, ele mostra pra gente os espaçamentos disponíveis. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, ó, com margem. Olha só, posso ter margem dessa forma ou de forma abreviada, letra M. Também vai aparecer as mesmas opções, porque margem é uma propriedade de espaçamento. Então percebe que você ganha bastante agilidade também quando você utiliza um tema muito bem definido, além de ter também a aplicação sendo desenvolvida de forma bastante consistente, né? Bom, vou fazer o seguinte, ó, vamos criar alguma coisinha aqui só para a gente testar ainda mais o próprio Restyle. Eu vou até fazer o seguinte aqui, ó, no app.tsx, eu vou, no lugar desse auto aqui, eu vou colocar liked, vou colocar aqui um background color como sendo transparente
e vou passar aqui um translucent só para aquela barrinha ficar mais interessante, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui uma variante para textos. O recurso de variantes que está disponível dentro do Restyle é também uma possibilidade muito legal de você criar pré-definições de coisas que você vai utilizar dentro da tua aplicação. Por exemplo, eu posso criar uma variável para títulos, e aí sempre que eu quiser usar um título, eu uso aquela variável, aquela variante, esse é o nome, variante, eu utilizo aquela variante para exibir o título naquele padrão, naquela pré-definição ali que eu coloquei dentro do meu tema, né? Então vamos fazer isso. E para fazer isso, eu vou até acessar aqui, ó, Expo Google Fonts, porque eu vou instalar uma fonte diferentona aqui. Quando eu digo diferentona é porque não está disponível por padrão, tá? Deixa eu acessar aqui fontes do próprio Expo. Deixa eu vir aqui e procurar por Google Fonts, que aí ele já aparece, ó. Essa aqui, ó, use a Google Fonts. Eu vou copiar essa instrução, vou vir aqui no terminal e vou parar a execução do projeto para instalar a fonte, tá? A fonte que eu vou instalar aqui, eu vou instalar, ao invés de instalar Inter Roboto, eu vou instalar aqui a Poppins. Poppins é um tipo de fonte que eu quero utilizar. Inclusive, você pode vir aqui, ó, no próprio Google Fonts, no site do Google Fonts aqui, ó, se você procurar por Poppins, ela vai estar aqui, ó. Essa fonte aqui é a fonte que eu quero utilizar. E aí você pode também usar a fonte que você preferir aí no seu projeto, tá? Para você usar a fonte, é só você colocar / o nome da fonte que você quer usar das que estão disponíveis lá no Google Fonts, né? Então vamos executar de novo o projeto. Já terminou de fazer a instalação. Letrinha R para recarregar o nosso projeto aqui no emulador e show. Vou fazer o seguinte agora, vou importar as fontes aqui para eu utilizar, tá? Então vou pegar Expo Google Fonts / Poppins. Eu vou importar aqui o Use Fonts, que é para carregar a fonte. Eu vou pegar aqui o tamanho regular e eu vou pegar só o bold. Pronto. Agora eu vou utilizar aqui o próprio Use Fonts e eu vou passar aqui para ele todas essas duas fontes aqui que a gente vai usar. E aí você pode importar quantas fontes você quiser, tá? Vou usar só essas duas aqui. Vou até deixar assim em linha porque tá de boa, né? Não tem tanta... E aqui eu vou criar o Fonts Loaded, só para garantir, verificar se a fonte foi carregada. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Se a fonte for carregada, aí eu vou mostrar a nossa home, tá? Só para a gente garantir. Agora, olha só, dentro aqui do nosso tema, eu vou criar um arquivo para text variantes.ts. Então, vou criar aqui dentro as nossas variantes de textos. E eu vou começar criando aqui o nosso... vamos exportar, né? Const export text variantes. Pronto. E aqui dentro eu vou criar um default. Nesse default eu vou falar que por padrão todo texto, por exemplo, vai ser black. E eu vou criar uma variante para title. E no title eu vou falar que vai ser um fonte size de 24 e que o font family vai ser, e aí eu vou usar exatamente esse mesmo nome, ó, um bold. Vamos colocar aqui na nossa variante. Inclusive, o regular, eu vou colocar ele como sendo o default, né? Então, vou pegar no app.txt o regular e eu vou passar ele aqui, ó, como sendo o default. Então, font family. E a gente passa ao regular. Então, definir aqui um title, um default. A gente pode ir adicionando mais coisas conforme a gente for precisando. Mas vamos já testar isso dentro do nosso tema. Vou começar importando ele aqui. Vou trazer ele para cá e vamos adicionar ele aqui. Inclusive, acabei de notar que eu engoli uma letra P aqui, né? Então, props. Vamos corrigir aqui para ficar certinho. Maravilha. E aqui no nosso home, vou corrigir aqui também e aqui também.
Perfeito. Agora eu vou criar, olha só, um texto. A gente tem a opção de criar uma box para criar o nosso componente também, utilizando essa alternativa de box e, tal como é uma view, né? E a gente tem também a opção de criar um texto utilizando o nosso tema do Restyle. Olha só, eu vou criar aqui um text com create text, passando o nosso theme props. E aqui dentro, ó, eu vou utilizar esse texto e eu vou passar aqui a informação de... vou colocar como plano trimestral. E ele disse aqui, ó, que deu erro. Vamos ver, porque o value default não existe. Ah, porque aqui, ó, ele precisa ser default, ó. Vou salvar, aí foi, tá? Ele tem que ter uma letrinha S. Porque ele já vai, isso daqui é um padrão dele, tá? Ele já vai procurar por esse default para usar isso para toda a aplicação. Então, olha só, vamos fazer o seguinte, o texto ele tá muito lá no canto, lá em cima, né? Vamos trazer ele para o centro da tela. Eu vou utilizar uma outra box aqui. Vou envolver todo o texto por essa outra box. E aqui, ó, eu vou utilizar o Justify Content como Center e o Align Items como Center. Então, perceba, né, para reforçar, olha só que interessante a gente fazer a estilização através de propriedades, né? A gente já tem essa mesma ideia, né, de estilização em outras bibliotecas, como Native Wind, né? O próprio Tailwind faz isso dentro de classes, né? Então, lembra bastante, né? Então, a gente também tem essa alternativa de fazer a estilização aqui através das propriedades. Beleza, tá vendo? O texto ele foi lá para o centro, só que o que está acontecendo? Que a gente não está conseguindo ver ele tão bem. Porque a variante padrão, a cor é black. E o font family é regular. Agora, olha só se a gente trocar a variante desse texto. Eu vou escolher aqui a propriedade variante. E quando eu aperto aqui, ó, o Ctrl barra de espaço, perceba que ele só me aparece o title e não me aparece o default. Por quê? O default já é o padrão mesmo. Então, se você não selecionar nenhuma variante, ele vai usar aquele padrão. Aqui colocando o title, vou salvar. Perceba que agora ele está usando o que a gente definiu lá. Tanto que se a gente trocar aqui, por exemplo, para uma cor e usar aqui white como cor branca, é a cor que vai ser aplicada ali dentro dessa variante. Inclusive, perceba que ele está utilizando já a fonte personalizada. Se eu tirar o font family, olha só, com font family, então a gente consegue ter também essa alternativa, tá? De você modificar as suas variantes e usar elas pela sua aplicação. Então, se você estiver, sei lá, usando 100 vezes aquela variante, você precisa atualizar ela, você vem aqui e atualiza num lugar só, e isso já vai refletir em toda a sua aplicação. Então, essa é a grande sacada da utilização, né, dessa biblioteca para te ajudar a definir, né, e a criar aí as suas interfaces e componentes baseado em um tema. Agora, olha só, vou fazer o seguinte, tá? Dentro dessa caixa, eu vou definir aqui para a largura dela 100% da tela. O BG eu vou usar o white para o fundo e eu vou salvar. Só que aí eu vou colocar um padding aqui, ó, para ter um espaçamento ali, né, porque ele está grudado nos cantos nessa caixa. Eu vou colocar um P e eu vou usar aqui o espaçamento médio. Beleza. Aqui, ó, eu vou colocar um border, vamos colocar aqui, deixa eu pensar, um border radius, pode ser um border radius de 5, 5 tá bom. Tá, eu vou colocar um padding médio, só para ficar legalzinho aqui. Beleza, e agora, aqui embaixo, ó, desse texto, eu quero criar, por exemplo, alguns itens, digamos assim, né, para exibir aqui dentro. Como se fossem as opções que esse plano trimestral tem aí disponível. Então, eu vou criar um componente novo. Então, olha só. Eu vou criar uma pasta chamada componentes e aqui dentro eu vou criar um item.tsx. Vou exportar esse componente já. Exportar ele como uma função chamada item. Beleza? E no retorno dele, eu já vou criar uma box aqui, ó, para a gente já utilizar. Então, eu vou criar aqui uma box igual
Create Box e vou utilizar aqui o nosso tema, beleza? E vou usar aqui a box. Show. Aqui dentro vou também ter um texto, então eu vou já usar aqui o Create Text. Vou trocar aqui para Text e a gente também vai ter um texto aqui dentro. E aí, só para ficar mais interessante, eu vou já definir a tipagem aqui do que a gente vai precisar. Então, a gente vai ter o title, que vai ser uma string, e a gente vai ter um ícone também. Eu quero poder utilizar um ícone aqui dentro. E para o ícone, eu vou utilizar a biblioteca que já vem disponível aqui do Expo, que é de dentro de @expo/vectoricons. E aí você tem uma pancada aqui de bibliotecas disponíveis, tá vendo? Ó, de ícone. Eu vou utilizar o Material Icon. Agora, para eu definir a tipagem do Material Icon, aqui está uma dica, ó. Eu uso koff, typeof do Material Icon, ponto, e aí eu pego dessa propriedade aqui, ó. E aí eu já vou ter disponível aqui dentro a tipagem dos ícones que estão aqui dentro disponíveis. Então, vou recuperar o title e o icon, pegando aqui de props. Então, olha só, agora, ó, eu vou fazer o seguinte, inclusive esse ícone aqui, eu vou utilizar o Material Icon, e olha só, quando eu passo aqui, ó, o ícone, ele já bate com a tipagem, tá vendo? Ó? Então, ele já está batendo com a tipagem dos ícones que estão disponíveis lá dentro. Porque aí a gente tem essa lista, né, ó, de ícones disponíveis. É o que a gente tem ali dentro de opção também. Bom, e agora eu vou definir aqui, para esse ícone que eu quero utilizar um tamanho de 24, e por enquanto só, tá? Vou usar essas opções aqui. Aqui dentro do texto, a gente repassa o título. Agora, vamos usar esse componente lá dentro da nossa home para a gente poder dar uma olhada nele, ó. Vou aqui na nossa home, vou importar esse componente, pode ser aqui mesmo. Vamos pegar ele aqui, ó, item. E agora a gente passa, ó, para o ícone dele. Eu vou passar, por exemplo, o ícone de timer. E no title, eu vou passar aqui, por exemplo, um entrega em 72 horas. Quando a gente colocou a tipagem do ícone, olha só, eu consigo ver aqui todos os ícones que estão disponíveis lá dentro, né? Então, por isso que essa tipagem ajuda bastante. Então, olha só, aí a gente vai ter o reloginho lá e vai ter aquele texto, né? Inclusive, vamos deixar uma coisa embaixo da outra. Então, eu vou colocar aqui, para esse nosso componente de item, vamos colocar aqui, ó, um flex direction como row. E para deixar bem centralizado, um align items, eu vou setar center. E aí, eu posso até colocar aqui, ó, um gap small, tá? Para ter esse espaçamento aqui. Bom, agora, olha só que interessante, né? Para esse nosso texto, eu quero criar uma outra variante, por exemplo. Enfim, o nome você pode escolher. Mas, por exemplo, ó, eu vou vir aqui e criar uma variante body. Então, aqui, por exemplo, olha só, eu vou usar a cor, esse font family de regular e posso definir um font size aqui, um font size de 16, por exemplo, tá? Poderia deixar, inclusive, isso daqui como um default, mas só porque a gente está experimentando aqui e testando, eu vou criar um novo chamado body, tá? Mas a gente poderia, inclusive, deixar aqui no default essas propriedades também, né? Mas aqui, ó, se eu voltar lá para o nosso home, perceba, para o home não, né? Para o item, perceba que agora quando eu vou olhar para a variante aqui, olha só, ele está aparecendo agora essa nova variante que a gente acabou de criar, a body. Eu vou salvar e olha só, temos lá o nosso texto sendo aplicado com uma variante de body. Tanto que se eu trocar ela aqui, ó, colocar, por exemplo, um vermelho, ó, olha lá. Aí aqui tem que ser uma que está disponível no token de cor. Então, vou colocar, por exemplo, deixa eu pegar aqui das nossas cores. Vou pegar aqui esse Primary 800. Então, vou colocar aqui para ele essa cor. Olha lá, aplicou. Então percebe que o tempo todo ele vai forçando a gente a utilizar o que tem disponível ali dentro do nosso tema, quando a gente está utilizando as nossas variantes, quando a gente está também customizando e estilizando o componente pelas propriedades, né? Enfim. Então a gente tem aí já criado esse nosso componente de item. Mas agora eu quero mostrar para você o seguinte: vai ter situações que você quer acessar
os tokens do tema por fora de uma box, por fora de um text, e você consegue fazer isso. Por exemplo, eu quero colocar aqui, ó, uma cor para esse ícone. E para colocar a cor nesse ícone buscando essas informações do teu tema, né, pegando a cor do teu tema, você pode fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui um tema utilizando o useTheme, e esse useTheme vem de dentro do Restyle, e aqui eu posso usar inclusive a tipagem aqui, ó, do nosso tema, e olha só, agora eu posso pegar aqui, ó, theme, ponto, olha só, tem as cores, espaçamento, as variantes de texto, eu vou pegar dentro de cor, por exemplo, eu vou pegar aqui a de 700, e olha só, a gente vai ter o tomzinho meio azulzinho lá, né? Azul para o roxo, digamos. Então a gente tem essa possibilidade. Se eu trocar aqui, por exemplo, ó, nas cor, esse 700 por um vermelho, ó, aí ele vai mudar lá para a cor vermelho, tá? Então a gente também consegue recuperar as informações do tema utilizando esse useTheme, e aí você passa a tipagem de theme props para conseguir, né, visualizar com facilidade o conteúdo que você tem dentro ali do teu tema, tá? Os tokens que estão disponíveis de cor, espaçamento, as variantes e assim por diante, tá? Só para ficar mais interessante esse exemplo, vamos duplicar aqui, colocar mais uns 3 itens. Vamos chamar esse daqui de local shipping e vamos colocar como delivery grátis. E aqui vamos trocar para credit card. E vamos colocar aqui, por exemplo, R$ 99,90 por mês. Só para a gente ter mais iconezinhos. Inclusive ali, ó, a gente pode envolver eles por uma outra box para aumentar o espaçamento entre eles. Vamos pôr uma outra box aqui por volta e a gente pode colocar aqui um gap de M, um gap médio, ó, já fica bem melhor. A gente pode afastar um pouco mais, um border top, top width. Eu vou colocar aqui, vou colocar uma borda. Ó, vou pôr uma borda para ficar legalzinho, border color. Border color. Eu vou usar aqui nesse border color. Nesse border color, deixa eu ver aqui no nosso token. A gente tem aqui esse gray, pode ser esse gray. E eu vou colocar um padding top XL. Então também a gente tem essa possibilidade, tá? Ó, PT é padding top. Se você quiser, dá para colocar um padding em Y, né, na vertical, em X, na horizontal. Então, se eu colocar aqui, ele vai colocar só dos lados. Um padding T em top, um pad B bottom. Então você tem essas abreviações para trabalhar com as propriedades, tá? Bom, para a gente finalizar, deixa eu mostrar para você uma outra possibilidade também de você criar, por exemplo, o botão. E eu vou criar uma variante aqui para utilizar para esses botões, tá? Então, olha só, eu quero criar 2 botões diferentes aqui, mas usando variantes. Então, eu vou criar um arquivo novo. Eu vou chamar esse arquivo de button variantes.ts e aqui dentro, ó, vamos exportar o nosso button variantes. E eu vou adicionar aqui dentro um primary. Vou colocar um background color e eu vou utilizar lá do nosso token a primária de 700 e eu vou duplicar isso daqui, só que eu vou ter aqui o botão secondary e aqui vai ser o primary de 200 e a gente vai ter o default, né? Lembrando que tem que ter um Szinho aqui. Nesse default eu vou colocar que a altura dele vai ser 56 desse botão. Vou colocar um align items center, um justify content também, como sendo center, e eu vou colocar um border radius de 5. Beleza? Então, definir aqui as características padrão desse botão. Vou criar então um componente de button aqui, ó, um button tsx. Vou exportar esse botão, e aqui a gente vai retornar, e agora nesse botão aqui eu vou retornar um
touchable opacity. Vou retornar um touchable opacity, porque afinal de contas temos um botão. Inclusive na estilização dele, eu vou colocar aqui um flex de 1 na estilização dele. E o Active Opacity eu vou colocar como 0.7 para ele não ficar tão agressivo, digamos assim, o toque nele, tá? E aí eu vou criar agora aqui um texto. Vou utilizar aqui um componente de texto, ó, do próprio Restyle, então create text, como a gente já fez, né? Então a gente vai utilizar o theme props aqui, vamos criar esse texto e aí a gente pode adicionar ele aqui dentro. Pronto. Nesse texto a gente vai receber o título, então eu vou criar um type props, que eu vou dizer que teremos um title, que vai ser uma string, e a gente recebe ele aqui. O nosso title, recebendo ele das nossas propriedades. E aí a gente repassa ele aqui, esse title. Beleza, agora a gente pode usar o nosso botão dentro da home. Vou importar esse componente aqui também, de button. E vou usar ele aqui embaixo, ó. Vou até fazer o seguinte, eu vou criar uma outra box aqui, porque eu quero deixar um botão do lado do outro. E aí a gente pode ter aqui o nosso button. Vou passar aqui para o title dele. O primeiro eu vou chamar de simular. E o segundo eu vou chamar de contratar. Pronto. E aqui nessa box eu vou colocar um flex direction como sendo row, para ficar um do lado do outro. Vou colocar uma margem top de XL para ele afastar bem ali. E vou colocar um gap médio entre eles. Beleza. Então percebe que a gente já tem ali o botão, tá vendo? Simular e contratar. Tanto que se eu retirar aqui esse Active Opacity, olha só, aí ele, tá vendo? Ó, o clique dele é mais pesado, né? Eu gosto de... A opacidade, né, dele, né, afeta mais. Eu gosto de deixar nesse 0.7. Mas apesar que eu acho que para você visualizar melhor esse efeito, eu vou deixar 100. Mas já fica a dica, né? Você consegue reduzir a opacidade. Vou deixar assim mesmo, padrãozinho. Para ficar bem nítido aí para você que a gente está com um elemento de toque. Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui agora, então? Agora, a gente vai criar uma variante customizada para os nossos botões. Então, se liga só. Eu vou criar uma nova tipagem. Vou criar aqui um type que eu vou chamar de box custom props. Então, vou criar agora a tipagem customizada para essa variante que a gente vai criar para esse botão. E eu vou utilizar o spacing props, que vem lá de dentro do Restyle. E eu vou passar para esse espaçamento aqui, né, para esse spacing props, a tipagem do nosso tema. E eu também vou passar as propriedades de variante que a gente tem. Então, passo variante props, também vem de dentro lá do Restyle. E eu vou passar aqui o nosso theme props. Só que aqui eu vou escolher qual variante eu quero utilizar. Então eu vou usar button variants, que é o que a gente criou aqui, tá? Inclusive, ó, aqui dentro do nosso estilo, do nosso tema, né, a gente tem que trazer para cá ele, ó, button variants. Tem que trazer ele aqui para dentro. E aí, eu apaguei o texto. O texto fica, é só adicionar. Pronto. Então, olha só, temos as cores, os espaçamentos, as variantes de texto e agora eu estou adicionando uma variante para botão. E dentro desse botão aqui, ó, continuando, agora eu vou passar aqui o nosso button variants, tá? Tá vendo que ele já até aparece aqui agora nas opções, beleza? E fechou. Então eu tenho agora a nossa tipagem customizada, que tem os espaçamentos e a variante que eu quero selecionar é a variante aqui, a button variants, né? As nossas variantes de botão. Agora eu vou criar uma box, só que eu vou utilizar agora o create restyle component. Então agora eu não vou utilizar um create box, eu vou criar um componente utilizando o restyle. E para esse componente eu vou passar as propriedades customizada e também, de novo, o tema da nossa aplicação. E aqui, ó, a gente vai ter um array e aqui dentro desse array a gente passa o espaçamento para estar disponível e a gente cria a nossa variante aqui dentro, ó. E para nossa variante a gente tem um theme key, né, o tema, a chave tema, e aqui eu vou selecionar o nosso button
variantes, né? As variantes do nosso botão. E agora eu vou pegar aqui a nossa Box Custom Props e vou também adicionar aqui na nossa tipagem, tá? Então a gente vai ter na nossa Props a extensão de Box Custom Props e esse nosso title. Inclusive, ó, eu vou fazer até o seguinte, ó. Eu vou colocar tudo dentro de Props. Vou usar o Props aqui, ó, props.title. E todo o restante eu vou colocar dentro dessa box aqui, ó. Então, Props. E aí eu coloco aqui envolvendo o nosso texto. Pode ver que ele já modificou lá um pouco do visual do nosso botão. Mas, por enquanto, lá na nossa home, a gente não definiu qual é a variante que a gente quer utilizar para o botão, né? Por exemplo, eu vou colocar que esse botão vai utilizar a variante secondary e esse outro aqui vai utilizar a variante primária e esse daqui vai utilizar a variante secundária. Pronto. Ó, vou salvar e olha só, a gente já tem, tá vendo, ó, botões com estilos diferentes, ou seja, o mesmo componente, o mesmo botão tem variações diferentes, ó. Tá vendo? Agora o que a gente precisa mudar também é mudar o texto, né, de acordo com a variante, porque, por exemplo, aqui contrasta melhor se o texto for branco, né? Então a gente pode criar dentro aqui do text variantes, a gente pode criar, por exemplo, um button underline primary. A gente pode pegar aqui, eu vou pegar o font family e colocar aqui também, como regular, e eu vou colocar o font size de 16 também. E vamos colocar aqui como cor para o primário, como sendo white. Eu vou duplicar aqui, ó. E aí para o secundário, a gente pode colocar o black. Pronto. Agora aqui dentro do nosso button a gente pode fazer essa verificação, né? Aqui, ó, a gente pode aplicar uma variante de forma condicional, verificando aqui se a variante, ó, é igual à primária. Então, a gente vai aplicar aqui na variante, ó, o button primary, caso contrário, a gente aplica o secondary. Ó. E olha só, aí já ficou bem mais interessante o nosso botão. Se eu vier aqui na nossa home e colocar, olha, eu quero que essa daqui seja primária também, ó. Então, coloco aqui um primary, ó. Eu tenho dois botões com a variante primária. Então, tá vendo? Vou colocar como secundário, temos agora com o secundário, ó. Então, vou colocar como primário, temos como primário, e aí a gente tem dois botões, né, sendo definido com a mesma variação, ou eu posso colocar com uma outra variação, que é o caso do secundário. Então, olha só que legal que é o Restyle, e você tem bastante essa ideia, né, de usar um tema para construir os seus componentes e a sua interface, né? Então, é exatamente essa a proposta do Restyle e eu queria muito poder compartilhar com você, como eu disse, né, no início do vídeo, para você conhecer essa possibilidade de ter mais uma ferramenta aí no teu repertório. E aí, eu quero muito saber o que você achou, tá? Eu particularmente achei bem interessante, mas me conta o que você achou, coloca aqui nos comentários. Se você curtiu, se você achou legal, se você utilizaria em algum projeto ou se já quer utilizar em algum projeto ou quem sabe já até utilizou, coloque aqui nos comentários, bora trocar uma ideia, quero muito saber. E curta também esse vídeo e compartilhe com mais pessoas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido o vídeo de hoje, um grande abraço para você e claro, eu volto, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!